Boa tarde, sejam bem-vindos à cerimônia de abertura da primeira Leffler Online. Meu nome é Beatriz, eu faço parte do secretariado como secretária administrativa, mas falando um pouquinho sobre o nosso evento, a Leffler 1 é uma conferência de simulações, né, baseada no modelo das Nações Unidas, que são programas essenciais para a vida acadêmica, profissional e de um indivíduo. E as simulações, elas proporcionam o desenvolvimento de oratória, liderança, negociação, trabalho em equipe, entre diversos outros benefícios. Nós temos como realizadores no nosso evento o Colégio Leffler, juntamente com o Clube de Relações Internacionais, né, contando com o segundo ano como o secretariado, né, a gente está sempre organizando esses eventos e zelando pelo desenvolvimento dos alunos. E é com esse propósito que a gente está realizando aqui, com tanto carinho e tanto amor, essa simulação. A gente espera bastante que vocês gostem e que vocês aproveitem bastante a cerimônia, porque ela vai ser, com certeza, muito enriquecedora. Ela vai contar com a participação de belíssimos convidados e a gente espera também que vocês aprendam acima de tudo e também se divirtam, porque os temas, eles vão tratar de assuntos muito importantes na nossa realidade e é algo que a gente precisa sempre estar atento. Bom, eu gostaria de chamar agora o nosso primeiro convidado, o diretor-geral e professor Humberto Prates. Boa tarde a todos. É com todo prazer que eu estou presente em mais uma simulação da ONU, tá? Levada por esses alunos maravilhosos do Colégio Leffler, que fazem um trabalho sensacional em todas as coisas que se propõem, tá? E cada vez mais eles se superam. Hoje, né, nós temos palestras muito enriquecedoras. Nós temos o Gustavo Cabral, tá, que vai falar sobre a importância da educação, né, e das ciências. Sensacional, eu não vou perder essa palestra dele. E a doutora Marcela Andrade também, que vai falar sobre inteligência emocional, que é um ponto fundamental para que a gente desenvolva e nos tornamos cidadãos melhores, tá? Então, minha gente, eu realmente estou convicto de que esse evento é um evento que faz a transformação em vocês, tá? É um evento que leva vocês para um patamar superior e, com certeza, o aprendizado tirado daqui é um aprendizado gigantesco. Agradeço a todos e obrigado pela presença de todos que estão aqui agora. Muito obrigada, professor Humberto. Vou passar a palavra agora para a nossa coordenadora, Luciene Bastos. Olá, gente, a ordem é a minha. Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu sou a Luciene, sou coordenadora do Colégio Leffler. Já trabalho com simulação há algum tempo. Estou muito feliz de fazer parte dessa equipe maravilhosa, desses alunos incríveis que trabalharam muito, desse secretariado melhor que eu já tive na minha vida. Muito obrigada à nossa conselheira, também a Mariana, pelo empenho, pela determinação e por fazer parte desse momento muito especial na vida da gente. Hoje é um momento muito especial porque é a primeira Leffler nossa, tá? A gente já tem experiência com simulação, contudo em outra instituição, mas com a Leffler mesmo é a primeira. Então, tenho muito orgulho de fazer parte, muito obrigada. Quero agradecer a presença da doutora Marcela Pita e do doutor Gustavo Cabral. Tenho certeza que hoje vai ser um momento muito importante para a gente, são temas super atuais que eles estão abordando, e vamos sair daqui com uma transformação muito grande, porque o Colégio Leffler é um colégio inovador, um colégio que trabalha com metodologia baseada em projetos, que é muito significativo no aprendizado de todo o seu corpo docente e discente. Muito obrigada, gente. Sejam bem-vindos à primeira Leffler 1. Muito obrigada, Lu. Eu gostaria de chamar agora um dos nossos convidados especiais. Ele é um baiano nascido no município de Tucano, graduado em Ciências da UNEB, fez mestrado em Imunologia na UFBA e doutorado em Imunologia na USP. Além disso, ele realizou pós-doutorado em Oxford, na Inglaterra, e também na Suíça. Bom, atualmente, ele é cientista, né, pesquisador pela FAPESP, que lidera trabalhos desenvolvidos de vacina contra o coronavírus, né, na USP. Eu gostaria de chamar o Dr. Gustavo Cabral de Miranda. Oi.
Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, discutindo sobre ciência, sobre vida. Então, quando eu fui receber essa palestra, esse convite, foi engraçado, estava falando com o CN, eu falei, tô dentro, eu acho que é uma das coisas mais gostosas de dialogar com eu vou usar essa expressão molecada, porque eu acredito demais, assim, de que as próximas gerações podem vir melhoradas, sabe? Melhor, claro, como ser humano, não apenas academicamente de formação, mas como seres humanos. E, assim, eu sou um tipo evolucionista, assim, sabe? Um evolucionista um pouco engraçado quando eu falo o meu conceito de evolução darwiniana cristã, que o pessoal dá risada, e eu, um baita diagnóstico falando de evolução darwiniana cristã. Então é bem engraçado. Eu acredito mesmo, assim, que as próximas gerações tendem a vir melhor e melhor. Você fez uma breve apresentação, assim, sobre mim, basicamente quem sou eu, assim. Tem aquela coisa da formação acadêmica, né? Tipo, você doutor para lá, doutor para cá. Como falou, sou licenciado em Ciências Biológicas, sou mestre, imunologista mestre, tenho um PhD em imunologia, tenho alguns pós-doutorados em Oxford, na Suíça, tal. Mas assim, pessoal, carreiras e títulos não definem a vida de ninguém, tá? Só nos dá mais obrigações, na realidade. As obrigações em sermos mais precisos, termos mais pontuações técnicas. Então, eu acho que isso é muito importante a gente chamar atenção para a turminha mais nova, porque eu não acredito que ninguém nesse mundo assim, evoluiu o suficiente para merecer qualquer idolatria. Eu admiro demais, assim, eu lembro mais novo, assim, eu ficava admirado, assim, poxa, quando eu vi o currículo de alguém, eu falei, poxa, eu quero ser alguém assim, dessa forma, sabe? Ter essa formação. Mas no final das contas, a gente só tem mais dívidas no final das contas com a sociedade. Porque teve muito mais dinheiro para formar alguém que nem eu. Teve muito mais investimento para formar alguém que nem eu, para obter todos esses títulos. Então a gente tem a obrigação de ter algum tipo de retorno, na verdade. Eu lembro como eu estou falando sobre essa parte humana, sem perder a empatia, porque como você falou, eu sou baiano, nasci lá no interior, lá no povoado, chamado Crenguenhé. Terminei o segundo grau aos 22 anos, trabalhando na feira, cortando carne em açougue, saí de casa aos 15 anos, talvez na idade da maioria aqui, ou até mais novo, para morar só. Repeti a 8ª série 3 vezes, porque não conseguia concluir o segundo grau, acordava 3 horas da manhã para ir trabalhar no açougue, morando sozinho, chegava 3 horas da tarde, tinha que fazer uma comida, ia estudar à noite numa escola pública e nunca consegui terminar no letivo. Então tem a questão humana atrás de qualquer titulação. Tá? E isso é uma coisa importante para a gente ter atenção. Porque quando a gente sobe em uma condição, tem uma criticazinha que eu brinco com a turma da academia, nós da universidade, quando a gente chega ao patamar dos que a gente imagina ser deuses ou um pouco acima, esse momento narcisista, a gente perde um pouco o caminho de casa, perde um pouco, a gente sobe num patamar tão grande assim que parece que o resto da humanidade está abaixo da gente. Só que é o seguinte, isso não é tão incomum de acontecer. E não precisa chegar a um nível acadêmico tão alto para pensar dessa forma. A todos os momentos que a gente tem qualquer destaque, uma das formas mais comuns é a gente achar que o nosso nível educacional de formação está num patamar superior. Nem que a gente sempre busca aqueles que estão num patamar mais baixo e falar, olha, nós estamos num patamar mais alto. Esse é o ponto que eu gosto de tratar com as pessoas. Esse é o ponto. Formação acadêmica, pessoal, a gente consegue. Você consegue, dá continuidade.
Mas a formação humana, a empatia, isso a gente tem que ter um cuidado redobrado e a cada segundo de nossa vida. A cada momento, assim, de nossa vida, a gente tem que ter esse cuidado. Porque eu volto a falar, ninguém evoluiu o suficiente para ter qualquer nível, padrão de idolatria e nem de querer ser idolatrado. Tá, aí eu já estou falando como seres humanos, tá? Se você fala de uma figura como Jesus Cristo, aí eu acho que é a evolução perfeita. É um padrão darwiniano, sabe? Meio darwiniano. Você fala em evolução, aí se você imaginar um ser de luz, tudo bem. Mas eu estou voltando para um ser humano. Vou falar como eu, que jamais chegaria aos pés de um ser de luz. Tá? Mas voltando para a realidade, ninguém evoluiu suficientemente. Então, se a gente não idolatra, quem somos nós para exigir idolatração ou admiração incondicional? E esse é um cuidado que a gente tem que ter o tempo inteiro. Quando a gente monta uma estratégia dessa de falar para uma ONU, a Organização Mundial de Saúde, para a OMS, a gente se propõe a fazer algo muito além de qualquer barreira física e intelectual que nos rodeia. Isso, quando a gente se propõe a fazer algo desse tipo, a gente se propõe a falar e representar toda e qualquer barreira física e intelectual que nos rodeia. A gente está falando com a Organização Mundial de Saúde, a Organização das Nações Unidas. Nós estamos falando para o planeta. E aí onde a gente tem que ter outro cuidado enorme. A gente tem que voar. A gente precisa voar. Tá? Precisa voar. Essa cabeça é assim. A gente precisa flutuar e muito além do que a gente pode imaginar. Porém, tá? Vou falar, porém, a gente nunca deve esquecer de nossas origens. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente esquecer essa origem, a gente perdeu completamente o caminho de casa. Completamente. Às vezes o pessoal acha engraçado aqui em São Paulo, o meu sotaque, o meu jeito de falar, nada polite, nada... Eu brinco que o meu inglês ele é mais acadêmico do que o meu português. O português é da rua. Eu fui criado na rua. Fui criado, falando, 20 anos trocando tapa na rua para não ser roubado, sabe? Nem depois de 19 anos. Então, assim, meu sotaque, meu jeito de falar é bem da rua, assim. E quando a gente chega aqui em São Paulo, a gente tem aquela pressão, assim, de que, olha, nordestino, olha isso, e parece que a gente se intimida, e aí tenta falar um paulistês, aí que eu não sei se existe ou se não existe, e aquilo me deixava muito encabulado. Eu ficava, não é possível, e aí é que eu falava mais sertanejo ainda, sabe? E eu acho que isso me fez ficar ainda mais sertanejo do que o que eu era antes de sair daqui. Antes de sair de lá e chegar aqui. Então, isso eu acho engraçado. Essa é a questão da nossa origem, do que nós somos, para a gente não perder o caminho de casa, porque é o seguinte, pessoal, vocês vão se formar. Vocês vão ter uma baita de uma formação. Vocês vão fazer o que vocês querem. Vocês têm um suporte surreal, que, por exemplo, eu jamais imaginei em ter. Vocês têm uma condição de educação que é fora de sério. Vocês têm um acesso à informação que é fora do comum, então vocês vão ser baitas profissionais. Claro que vai entrar na parte da inteligência emocional, que vai ser falado posteriormente, que é de extrema importância, e nesse caso eu sou analfabeto de carteirinha, e eu preciso trabalhar isso a todo tempo. Eu posso ter chegado ao nível de formação ou o que for, mas eu sou analfabeto de carteirinha, inteligência emocional. Mas, enfim... Eu vou tentar aprender, vou acompanhar para tentar aprender sobre isso. Mas, academicamente, vocês vão além. Vocês vão ultrapassar toda qualquer barreira que vocês imaginam. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Só que a empatia que tem que te acompanhar. É normal? É você perder essa empatia.
Imagine, eu, menino aqui no sertão, chego na Escócia, ganho um prêmio num congresso europeu, internacional. É claro que eu perco o caminho, sabe? Tipo, claro que eu tiro os pés do chão. Mas uma coisa eu colocava na minha cabeça, eu não posso tirar o pé do chão mais do que um dia. Sai pra beber na ressaca, sai pra beber, namorar, na ressaca, volta pra realidade. Lembre quem você é. Porque aí entra uma questão que a gente não pode perder, de nós sermos seres humanos políticos, participativos, experimentalistas, capazes de mudar, inclusive a nós mesmos. E aí eu entro em outra questão. Gustavo, você sempre sonhou em ser um cientista? Eu respondi, na verdade, nem sabia o que era isso. Eu só queria ter um emprego para pagar, só queria me formar, entrar na graduação para pagar, eu não queria passar fome, essa é a realidade. Só não queria falar, o que você vai fazer? Eu só não queria passar dificuldade em me alimentar. Você é um grande cientista? Nada. Sonhou nisso? Nada. Eu fui estudar ciências biológicas e achava bonito, os professores olhando lá no microscópio, só estudei um ano na 8ª série, foi quando eu vi o microscópio a primeira vez, e achava bonito aquilo ali. Mas eu era bom mesmo, tinha habilidades em humanas, mas achava bonito. Na faculdade, eu olhei os professores fazendo mestrado, eu falei, vou fazer isso daí também, que o pessoal tem carro, tem casa, fazer isso daí. Veio na UFBA, eu falei, ou você doutor também, que eu achava chique ser chamado doutor. Eu só comecei a ter a percepção de me tornar um cientista que vai além de mim mesmo. Já estava fora, já estava na USP, estava indo para a Inglaterra. Aliás, na Inglaterra foi o momento que eu mais me achei. Foi chegando em Oxford, pesquisador em Oxford, eu me achava o máximo. Eu falei, falando inglês fluentemente, conhecendo, saindo com que a noiva não me ouça, conhecendo ingleses, um monte de europeu, eu falei, sou o máximo. Só que é o seguinte, a realidade é diferente. Então, tomem esse cuidado continuamente. Formação acadêmica, intelectual, eu não tenho dúvida nenhuma que vocês têm, que vocês terão, que vocês podem ter, que vocês podem chegar ao mais alto nível intelectual que se vocês se proporem a obter. Eu não tenho dúvida nenhuma nisso, nenhuma mesmo. Então, formação acadêmica não é difícil. Quer dizer, é difícil pra caramba, mas é possível, é continuidade. Só que, pelo amor de Deus, tenham atenção continuamente para que vocês não percam, não tirem o pé do chão e não percam a capacidade da empatia, capacidade de seres humanos. Isso é que eu queria tentar deixar para vocês. A gente pode ter todo e qualquer título, 1, 2, 10, 100 vezes, mas a capacidade humana de reconhecermos como falhos, de sermos capazes de mudar, de alterar a nós mesmos, de sermos ciência e de sermos educação, nós mesmos, sermos a própria ciência e a própria educação, sem perder essa capacidade humana de termos a empatia. Então, assim, eu desejo demais vocês força, mas não percam essa capacidade de ser ciência, de ser educação, de ser capaz de mudar, tá? Ser ativos, ser capaz de mudar, inclusive a vocês mesmos. Joia? Eu acho que era isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Obrigada, Sr. Gustavo, pelas palavras. Tenho certeza que vai servir de inspiração para muita gente. Eu gostaria de chamar agora a nossa outra convidada muito especial. Ela é graduada em Medicina pela UFBA, especialista em Neuropsicologia pelo Instituto de Psicologia da UFBA. Também é coordenadora de Pediatria do Hospital Martagão de Esteira. E eu tenho certeza que é uma inspiração para muitos aqui. Gostaria de chamar a senhora doutora Marcela Cristina Pita Andrade. Boa tarde, pessoal. Um prazer enorme, né, receber esse convite de vocês e estar aqui com um público tão versátil, né? E numa difícil tarefa de falar depois do Dr. Gustavo,
Não posso mentir que eu estava aqui, meu Deus, ele estava aqui em casa vendo a minha palestra e fico muito feliz, né, de ver como ainda existem pessoas que pensam e agem como você, doutor Gustavo. Então, eu queria parabenizar a pessoa que você né, e o pouquinho do que você deixou em pouco tempo, mas de uma grande valia, né, e eu espero que cada um de vocês possa ter absorvido que ele disse, que são, assim, acho que fundamentais, e eu acho que vai complementar aquilo que eu tenho para falar para vocês, né, porque quando eu recebi o convite, além da alegria, né, de poder estar aqui falando para vocês num evento tão importante para vocês como esse, eu disse, o que falar? Né? E aí a cabeça vem, eu falei assim, não, eu não preciso falar de conhecimento teórico, porque eu acho que isso, tem muitos livros que já fazem isso muito bem, né, e o Google está aí para nos dar todo e qualquer aparato, basta a gente saber como digitar e o que pesquisar, e a gente chega bem lá. Então, eu disse que conteúdo teórico hoje é para quem tem preguiça de ler, né? E eu tenho certeza que vocês estão aqui hoje promovendo um evento a esse nível, ninguém aqui tem preguiça de ler e buscar algum conteúdo. Então, eu disse, o que eu poderia levar, né? Que poderia fazer com que vocês alcancem a diferença onde vocês querem ir. E eu, lembrando da minha história, de tudo que eu fui, de tudo que eu passei, né, para chegar onde eu sou hoje, o que eu sou hoje, e aí eu quero complementar, doutor Gustavo, que eu sou hoje, não esses títulos que vocês me disseram, porque isso, como o doutor Gustavo falou, é muito fácil hoje a gente alcançar, por mais que vocês digam assim, mas tem que estudar muito para passar no vestibular, tem, mas um dia passa, eu levei 2 anos para passar, mas passei, separei um tempo, eu digo, esse tempo eu vou estudar, e precisa estudar, e minha cunhada esses dias estava confessando para mim, eu vim te conhecer depois de 1 ano de casada com seu irmão. Eu falei, oxe, que é isso, mulher? Ela porque quando eu ia na sua casa, você estava dentro do quarto e eu não te via dentro de casa, você não saía. Eu digo assim, como assim? Ela Você chegava lá, você estava dentro do quarto, eu vi um vulto passando para fazer xixi, depois um vulto voltando para dentro do quarto. Então, eu não conversava com você, eu juro, misericórdia, que falta de educação que eu fazia, meu Deus. Mas porque eu era obstinada naquilo que eu queria. Então, eu estudei e alcancei. Demorei, mas alcancei. Então, os títulos, eles vêm a depender do nosso esforço e do como a gente determina que eles podem chegar, e eles vão chegar. Mas, o que eu queria apresentar para vocês é que hoje eu sou mulher, eu sou esposa e eu sou mãe de 2 filhos. E isso, para mim, é o que é mais valioso. É o ser uma esposa, é ser uma mãe de 2 meninos, e eu poder dormir todos os dias e olhar para eles e dizer, mamãe, como eu te amo, porque você é a melhor mãe do mundo. Não que eu seja a melhor, porque eu sei que eu erro para tudo quanto é lado, mas de saber que a minha função maior como ser humano, né, está sendo cumprida. Muito além do ser médica, muito além do ser coordenadora, muito além do ser... Porque para essas 2 crianças que hoje eu crio, eu sou a única. Existem muitas outras pessoas que podem assumir o meu título de coordenadora. Existem muitas pessoas que podem hoje exercer a medicina. Mas para os meus filhos, eu sou a única. E o que eu já quero começar deixando para vocês? Um dia vocês vão se tornar únicos na vida de alguém. E quando vocês chegarem para se tornar únicos na vida de alguém, vocês vão estar prontos para isso? Então, a minha palestra hoje é para deixar essa sementinha guardada no coração de vocês. O que eu preciso para, de verdade, chegar aonde eu quero chegar? Alcançar o que eu preciso alcançar, independente de qual seja o objetivo, mas que aquelas pessoas que dependem exclusivamente de mim, que vão requerer a importância de mim como pessoa, do meu ser como pessoa, que elas sim possam ser marcadas. Então, eu tinha sim um sonho de ser médica, mas eu descobri lá na frente que o meu maior sonho era construir uma família. Então, para muitos isso pode ser pouco, mas depois que eu consegui os títulos, eu vi que a família era muito mais importante do que o título.
E hoje o meu maior valor é dar à minha família o melhor de mim. E eu só consigo porque eu consegui entender inteligência emocional na minha vida. E é por isso que eu quero passar isso para vocês, porque quando a gente tem um pouco de inteligência emocional, ninguém segura a gente, ninguém pode impedir a gente, não tem pandemia que tira a gente do nosso eixo, porque eu consigo saber exatamente quem eu sou e aonde eu quero chegar, e eu consigo me adaptar ao meu ambiente, à minha circunstância, e guardar a minha origem, como o Dr. Gustavo falou, porque isso é ter inteligência emocional. É ir aonde eu for, é voar aonde eu preciso voar, mas conseguir trazer a minha essência para onde eu for. Então, eu fiz uma breve apresentação, porque eu gosto pense uma pessoa que gosta de slide, sou eu. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, só porque eu acho que fixa melhor, e a pessoa é extremamente visual, sabe, gente? Então, a gente fala daquilo que a gente é um pouquinho. Veja se apareceu aí para vocês. Tá me mostrando? Está sim. Ótimo, pronto. Perfeito. Então, por que esse tão falado tema é importante? Por que eu quis trazê-los para vocês? Primeira coisa que eu queria falar é que muitas vezes a gente fala de emoções, mas a gente não sabe muitas vezes o significado que ela tem e o quanto ela é importante para a gente. Então, essa definição aí, ó, enorme para dizer o que é emoção, né? Tem várias outras. Você tem noção, quando eu estava estudando emoções, eu digo, que povo louco, gente. Ninguém consegue chegar num consenso do que é emoção, pelo amor de Deus. Você lê um monte de livro, e todos os livros que você lê, ninguém consegue chegar a um consenso do que é emoção, pelo amor de Deus. Por quê? Porque ciência é assim, é tudo muito profundo, é tudo muito esmiuçado, e estuda, e cai depois para chegar à conclusão de que não há consenso sobre a definição. Mas na prática, o que eu vou falar para vocês? É aquilo que a gente sente, que é rápido e que tem a capacidade de nos fazer adaptar a uma circunstância da vida. Então, ganhei um pirulito, dá um pirulito para uma criança que gosta de doce. Qual é a reação que essa criança vai ter, gente? Vai pular e vai pegar o pirulito. Depois, ela vai perguntar para a mãe dela se pode. E olhe lá se vai perguntar se pode. Já meteu o pirulito na boca. Isso é uma emoção de alegria, doutor Gustavo. Isso é alegria, euforia, que me faz ter reações mediante a uma situação. Se acontece alguma coisa, eu topei o meu dedo na cadeira, vem uma dor daquela de lascar, que você vai no céu e volta, você vai fazer o quê? Você vai berrar, você vai gritar, vai acordar o prédio inteiro, que foi? Bati o dedinho na cadeira, pelo amor de Deus, gente, precisa disso. Mas é uma reação que vem recheada da emoção daquela situação. E aqui eu poderia descrever uma série de situações que podem nos dar um pouco dessa definição do que é emoção. Sensações, sentimentos curtos que nos fazem adaptar ou não a uma situação do nosso dia a dia. E aqui vamos lembrar, quem não assistiu Divertidamente, não é filme de criança, é filme para todo mundo assistir. Eu já assisti umas 300.000 vezes, e toda hora que meu filho tem um estupinho, eu digo, eita, que a raiva apertou o botão aí no seu cérebro. Porque pense em um filme que nos ensina, então eu desafio todo mundo a assistir Divertidamente quando acabar a reunião da ONU, porque vocês vão entender muito como a nossa mente funciona. E existem essas emoções aí que são básicas, que a gente chama de emoções que já são inatas a gente. Está lá na nossa amígdala, no centro lá do cérebro, um órgão que chama amígdala. E ela consegue controlar essas 5 emoções aí, até apareceu uma mais aí, que é o amor. Então, é medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo. Então, essas emoções, o nosso corpo, quando a gente nasce, ele já nasce com isso aí lá dentro projetado para a gente sentir. Se a gente nasce com isso, projetado para sentir isso daí, é porque isso aí tem alguma função, porque o nosso corpo é extremamente inteligente. Então, se eu tenho nojo de alguma coisa, é porque esse nojo serve para alguma coisa. Serve para nos proteger de alguma coisa que não é para a gente comer. Vai sentir o cheiro de comida estragada e come. A não ser que você esteja em risco de vida, aí você consegue comer. Se você está numa situação de extrema pobreza e de extrema
dificuldade de comida, você consegue comer comida estragada. É por isso que a gente vê muitas pessoas na rua catando lixo, porque já chegou num nível de situação do próprio corpo que ele faz com que você não tenha nojo para você poder sobreviver. Mas se você tem condição e sente o cheiro de uma comida que é saudável e você tem como comer saudável, o nojo ele aparece para te proteger daquilo que está estragado, para que você não coma e não passe mal. Então repare que as emoções elas trazem um equilíbrio para a gente, para nos fazer sobreviver, para nos fazer nos adaptar à vida. Mas aqui existe um quê que eu já quero trazer à reflexão, que quando a gente não percebe isso, não percebe quando essas emoções aparecem, e muitas vezes a gente não sabe nem o significado e o porquê que a gente está sentindo aquilo, às vezes elas podem vir num nível meio que desequilibrado, exacerbado, e aí começa a se ter alguns problemas no nosso convívio, não só com as pessoas, mas conosco também, com nós mesmos. Porque as emoções, vamos passar aqui um pouquinho, elas têm algumas funções na nossa vida. E eu quero trazer duas. Eu estou sendo bem simplista aqui para vocês, porque eu acho que eu preciso trazer o que é prático. E duas funções que eu acho extremamente importante das emoções é o coping e a socialização. Doutora Marcela, o que é coping? Pelo amor de Deus, não é copo, né? Não é copular, não é nada disso. Coping é a capacidade, são estratégias que a gente vai usar e que a gente vai elaborar para que a gente consiga se adaptar a uma situação adversa. Então, repare, quer situação mais adversa do que uma pandemia? Vamos relembrar lá de quando é que começou a pandemia? Diga aí quem é que não ficou estressado, que ficou uma noite sem dormir. Eu tenho certeza que alguém aqui ficou horas e horas pensando, fim do mundo, gente, aqueles filmes de epidemia que o povo andava com aquela roupa toda encapuzada, como é que o mundo vai ser daqui para frente? Pelo menos alguma pessoa já pensou, já deixou se consumir, né, pela essa diversidade que acometeu o nosso planeta. E as estratégias que a gente começa a usar para sobreviver, e aqui um sobreviver no sentido de continuar vivendo a adversidade que surgiu, é o X da questão. E aqui as emoções elas entram para nos ajudar ou nos atrapalhar. Porque à medida que eu crio estratégias boas e favoráveis, eu vou me socializando cada vez mais, eu consigo me adaptar ao meu ambiente e eu sou uma pessoa que traz solução de problemas. Eu consigo pensar nas coisas de forma fácil, de forma rápida, e eu consigo trazer soluções para aqueles problemas e eu consigo avançar mesmo diante de uma situação extremamente difícil. Então, eu consigo me socializar bem. Mas se essa minha emoção, eu não consigo nem reconhecer ela, eu não consigo regular essa emoção, e ela vem de uma forma muito abrupta, e ela exacerba, e ela vem muito intensa, e começa aquela tristeza, aquela angústia, aquela ansiedade, começa a tomar um âmbito muito intenso na minha vida, eu começo a ter comportamentos que não são aceitáveis, vamos dizer assim, que não são equilibrados, né? O meu filho já está ali no sofá gritando, tipo eu, porque ele já se percebeu nessa pandemia que ele está mais estressado. Ele, minha mãe, estou mais estressado. Então ele já está lá no sofá, ele está me ouvindo, está lá no sofá, tipo eu, mãe, tipo eu. E não tem coisa melhor do que você ver uma criança, ele tem 7 anos, ele já está reconhecendo as emoções, porque aqui em casa a gente trabalha muito isso. Isso é fantástico, porque você conseguir reconhecer que você passou do seu normal, do seu ponto de equilíbrio, te faz voltar e te voltar às origens. Epa, preciso recomeçar, preciso reconstruir novas estratégias para eu não perder o meu foco, para eu não perder aquilo que eu projetei para a minha vida naquele momento. Então, o que as minhas emoções, né, elas vão gerar em mim? Elas vão gerar os comportamentos. Então, todo comportamento, ele vai estar
né, seguindo aqui só uma linha da psicologia, existem várias outras vertentes, mas essa aqui eu gosto muito, porque encaixa muito com a pediatria. Então, eu gosto muito porque é como eu consigo abordar muito as crianças e os adolescentes. Todo comportamento, antes dele surgir, primeiro veio um pensamento, e esse pensamento gerou uma emoção. E essa emoção vai me fazer, como eu tenho falado, me adaptar e transformar o meu ambiente social e pessoal. E vamos dar um exemplo aqui. O que acontece com uma pessoa, por exemplo, que está com medo? Ela passou do limite. É um medo que exacerbou. Qual é a reação que ela vai ter, né? Então, ou ela vai fugir, ou ela vai se esconder, ou ela vai atacar. E aí, vamos trazer um exemplo aqui. Já reparou alguma vez que alguma situação de embate, né, ou de discordância que vocês estão no ambiente, até acadêmico, tem pessoas que começam a agredir verbalmente a outra, começam a, né, falar de uma forma agressiva, e você, rapaz, por que fulano está falando desse jeito? Não fez nada para fulano. O que aconteceu com fulano? Por que ele está tendo esse tipo de reação? Nada mais é, gente, do que uma forma que ele está tendo para se defender daquela situação que está vindo sobre ele, que para ele gerou medo, gerou insegurança. E a única forma que ele conseguiu fazer para se adaptar foi atacar. E muitas vezes atacar de forma verbal, de forma hostil. Então, muitos comportamentos de muitas pessoas são explicados quando você olha comportamentos que são muito diferentes ou muito exagerados, ou muito danosos, é porque aquela pessoa não está conseguindo trazer o equilíbrio ou a neutralidade das suas emoções para ter respostas adequadas àquela situação. E muitas vezes ela vai ter respostas comportamentais que são muito adversas, que são muito antissociais. Então, aqui, traduzindo isso aqui que eu falei para vocês, eu tenho um pensamento que gera uma emoção, então, eu tenho uma situação que vai me fazer pensar sobre aquilo. Fulano, né, se tornou, vamos supor que eu vou colocar uma situação de conflito, né, vocês vão estar aí agora, vocês estão numa sessão da ONU, em que vocês vão buscar soluções de problemas, vocês vão buscar convencer as pessoas de que existem soluções que possam ser melhor para o planeta. Como é que vocês vão conseguir chegar em soluções de forma inteligente e que vai fazer com que toda uma população consiga, né, chegar àquilo que vocês vão propor? Então, vocês vão entrar em embates em que muitos de vocês não vão ter a mesma opinião. E aí, quando você trouxer um discurso, o seu colega, né, o representante do seu outro país, de um outro país parceiro, vai ter um pensamento acerca daquela fala que você teve. E automaticamente, quando ele tiver um pensamento sobre aquela fala, ele vai ter uma emoção que vai surgir junto, logo em seguida, aquele pensamento que ele teve. Então, se você falar alguma coisa que ele achou que agrediu o país dele, ele vai começar a vir com uma raiva defensiva para defender o seu país. Ele pensou, ela está falando algo que não agrada ao meu povo. Ele pensou. E ele vai começar a sentir aquilo. Ela está falando algo que agride o meu povo. A raiva já está começando a aparecer como emoção principal. E ele vai começar a desenvolver um comportamento para aquele pensamento e aquela emoção que ele deixou ser gerada. E se ele não souber controlar isso e não tiver uma boa solução de problemas para trazer, a resposta e a interação pessoal que ele vai emitir não vai ser boa. Ou vai ser agressiva, ou vai ser intempestiva, ou vai ser dissociada, porque ele não conseguiu, naquele momento, trazer um bom equilíbrio das suas emoções para gerar comportamentos que trouxessem uma interação social adequada para uma solução de problema num nível mundial.
Então, reparem que para vocês hoje exercerem esta grande conferência mundial, vocês vão ter que ter muita inteligência emocional, vocês vão ter que ter muitas habilidades sociais, comportamentais, para alcançar os objetivos de vocês, que não são objetivos pessoais, mas são objetivos mundiais. Então, isso, né, para que eu preciso reconhecer as minhas emoções? Porque isso é ter inteligência emocional. Quando eu reconheço as minhas emoções e os limites dela, e o quanto eu consigo trazer ela para minha neutralidade, é o quanto eu consigo ter essa inteligência emocional, porque eu vou ter uma resposta que é uma resposta adequada, é uma resposta cheia de empatia. Dr. Gustavo trouxe isso de uma forma brilhante, porque empatia é uma habilidade social que é desenvolvida. Ela não nasce com a gente 100%. Ela precisa ser desenvolvida. E o que é ser empático? É eu conseguir olhar com os olhos do outro, com a perspectiva do outro. É entender por que o outro teve aquele comportamento que é diferente do meu. Então, antes de eu acusar o outro, antes de eu ter um preconceito em relação ao outro, eu primeiro tento me colocar como o outro. Por que será que ele teve essa resposta? Qual foi a cultura que ele foi criado para ele ter gerado aquela resposta? Qual foi o ambiente familiar que ele veio que, de repente, fez ele ter essa resposta? Então, eu começo a ter compaixão pelo outro. Eu sou empático. Eu consigo analisar o outro não somente com o meu ponto de vista, mas com como ele pensa. E, dessa forma, eu consigo ter uma melhor resposta social. Eu consigo ter uma melhor inteligência emocional. Esses dois autores, Mayer e Salovey, eles definem essa capacidade emocional como isso tudo que eu já expliquei para vocês, né? A capacidade para perceber a emoção e também para compreender e regular essas emoções. E isso vai me promover um crescimento emocional e intelectual. Então, voltamos para o nosso perfil lá da nossa cascata de comportamento. O que acontece quando eu tenho um pensamento que ele é negativo? Eu já trouxe isso na prática, mas ele gera uma emoção desregulada, que vai gerar um comportamento desadaptativo e que vai, no final das contas, me comprometer na minha interação social. E como é que essa interação social vai estar comprometida? Não é somente no meu ponto de vista individual, mas eu estou colocando em risco todos os meus projetos, todos os meus sonhos, as minhas perspectivas, tudo que eu projeto para um dia eu querer como família, como profissão, porque se eu começo a ter as minhas emoções, né, desreguladas, que geram comportamentos que não são adequados, se eu não começo a olhar para o outro, e eu quero pegar uma frase que o Dr. Gustavo falou, antes de voar, crie raízes. Crie raízes, porque as raízes, eu gosto de dar muito esse exemplo, né, uma planta grande, pode procurar a raiz dela, é profunda, para que ela tenha sustentabilidade. E é a raiz que puxa ali do solo o nutriente para aquela planta crescer e ser bonita, ser bela. Então, as raízes é aquilo que você tem que vai te sustentar. E quanto mais a gente reconhece quem nós somos, quanto as minhas emoções podem me potencializar, porque eu posso, sim, ter emoções saudáveis, eu posso, independente da circunstância, regular minha emoção. Por quê? Porque eu tenho projetos, porque eu tenho sonhos, eu quero alcançar esses sonhos. Eu não posso deixar qualquer situação vir aqui, e interferir, no meu comportamento, interferir na minha emoção. Eu tenho que ter um equilíbrio, não posso deixar que qualquer coisa quebre a minha sequência que vai chegar, né, nos meus projetos e nos meus sonhos. Então, por que a minha inteligência emocional é importante? Por que eu preciso dela? Para conquistar os meus sonhos, para conquistar os meus projetos. E eu quero deixar aqui bem claro
que os seus projetos e os seus sonhos não é só o número 1, não é só o título, não é só o primeiro lugar, não é somente isso, não é somente a posição que você vai alcançar na vida, não são somente títulos, mas sim, de onde você veio. Por isso que eu digo, doutor Gustavo, você viu a minha palestra, de onde você veio e aonde você quer chegar. Você quer chegar em lugares altos? E aqui eu quero dizer, o que é um lugar alto? É você que vai dizer qual é o lugar alto para você. Porque muitas pessoas podem achar que o lugar alto é ser o maior cargo possível de uma empresa. Mas como eu disse para vocês, o lugar alto para mim hoje é ser mãe de uma família. E é poder chegar lá na frente e dizer, os meus filhos puderam alcançar a vida que eles tiveram, porque eu consegui ser a mãe que eu queria ser. Então, o meu lugar alto hoje é ser mãe, é ser esposa, é ser mulher, é ser médica também, é ser coordenadora de um hospital e poder deixar a minha marca para aquelas crianças que eu consigo atender hoje. Então, o meu lugar alto não é só a posição que eu tenho, mas como eu consigo marcar as pessoas que estão no meu lugar. E se eu tiver uma inteligência emocional muito bem alinhada, muito bem ajustada, eu consigo fazer a diferença aonde eu for, sem precisar ter uma medalha de primeiro lugar, sem precisar ser competitivo, mas sendo empático, fazendo a diferença para ser mais humano nesta terra. Era isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para vocês, viu? Recebeu um monte de palmas aí, foi dos seus filhos aí, não foi? Foi meu filho? Sabia, tá vendo? Aí você foi única com eles e com a gente também. Pô, parabéns, muito legal. Eu gostaria de chamar rapidamente o nosso diretor de tecnologia e também professor, Breno Gramacho. Muito boa tarde a todos, agradecer em nome do Colégio Leffler, o doutor Gustavo Cabral, a doutora Marcela Andrade, que só brilhantam ainda mais, né, e serve de inspiração para nós que estamos aqui na parte de gestão e para esses jovens que, assim como a gente espera, façam uma grande diferença no mundo que eles estão vivendo e que a gente vai precisar muito deles para dar continuidade naquilo que a gente acredita como sonho, tá? Para vocês, queridos alunos, ótima simulação, espero que vocês tenham gostado aí bastante e se inspirado nesses dois exemplos, para que vocês sejam cada vez melhores naquilo que vocês têm como sonho, tá bom? Isso que eu tenho para dizer para vocês, um grande abraço e ótima simulação, a gente está aqui observando vocês, valeu! Obrigada, professor, pela presença. E agora, por último, mas não menos importante, eu gostaria de chamar a nossa secretária-geral, Maria Fernanda Hilário. Boa tarde, gente. Eu espero que esteja todo mundo me escutando. Eu queria só agradecer as participações que ocorreram hoje do Dr. Gustavo e da doutora Marcela, dos nossos professores e coordenadores, que eles deram esse voto de confiança no evento. Agradecer a todos os alunos que tiveram esse carinho em tirar o final de semana para participar, para ganhar o conhecimento. E como eles disseram aqui, gente, é uma questão de escolha. Vocês escolheram estar aqui, então vocês escolheram dar um passo a mais. Eu só tenho que agradecer, eu não vou me alongar no discurso, porque eu sei que alguns devem estar ansiosos por o debate começar, os agentes de comunicação já querem escrever. Então, eu só posso agradecer a todos, e eu espero que o evento seja bom para vocês, o quanto está sendo bom para o secretariado e para os conselheiros. E eu queria dar só uma dica que me disseram na minha primeira simulação, que independente do meu país, independente do meu comitê, quem fazia a minha simulação era eu. Então, vocês têm a capacidade de simular, vocês têm a capacidade de brilhar, vocês têm o poder e a escolha. Então, eu confio, junto com todo o secretariado, em todos os delegados e agentes de comunicação está aqui. Então, é com muito prazer e muita alegria que eu anuncio oficialmente a abertura da primeira Leffermon nessa edição online. Obrigada a todos, e agora declaro também encerrado nossa cerimônia de abertura. Aos delegados, peço, por favor, que os senhores coloquem o nome do país de vocês e o comitê, para que a gente possa estar direcionando os senhores para as salas. Muito obrigada pela presença de todos, pessoal. Boa tarde.